Olá meus amigos, como é que vocês estão? Deicon Silva com mais um vídeo, sejam todos muito bem-vindos. E hoje nós vamos abordar um tema muito interessante, muito importante, que é o Superior Tribunal Militar. Então, seria a solução para o Brasil? Nós deveríamos decretar uma corte constitucional ou acionar o Superior Tribunal Militar para resolver todos os problemas que assolam a nossa nação? Julgar as pessoas que nós julgamos criminosas, que nós entendemos que são criminosas, que rasgam a Constituição, que desrespeitam a lei e tudo mais. Então, vamos falar um pouco sobre isso, porque muitas pessoas estão falando sobre o tema em grupos de WhatsApp, Telegram, alguns canais acabam propagando informações falsas sobre o tema e desinformando a população, né? Então, eu já gravei um vídeo sobre esse tema no canal, mas algumas pessoas pediram para eu gravar novamente e explicar de maneira detalhada, tá? Eu sei que o assunto é confuso, o tema ele é muito polêmico e eu sei que é um anseio da sociedade. Afinal de contas, nós estamos vivendo um momento sem precedentes na história do Brasil. Nossas liberdades individuais estão sendo tolhidas, estão sendo cerceadas. Vários direitos fundamentais das pessoas estão sendo retirados, principalmente por prefeitos e governadores e no entendimento de muitas pessoas por parte do judiciário na figura de alguns ministros do STF. Então é normal que algumas pessoas em situação de desespero, né, sem ter a quem recorrer, acabem culpando o presidente Bolsonaro, atribuindo a ele a responsabilidade de resolver esses problemas, de bater de frente com o STF, por exemplo, e acreditando em teorias mirabolantes, como, por exemplo, essa do tribunal, do Superior Tribunal Militar, né, ou de uma corte constitucional. Porque, veja só, o que seria uma corte constitucional? Corte constitucional é uma corte constituída para deliberar sobre a Constituição. No nosso caso, para interpretar a Constituição. E no Brasil, quem é a Corte Constitucional? É o STF. É o STF que tem a atribuição de interpretar a Constituição. Tá certo? Então, essa é a nossa Corte Constitucional. Agora, sobre o Superior Tribunal Militar. Bom, há um escalonamento, uma espécie de hierarquia no judiciário, né? Então, nós temos no âmbito estadual, dos estados, os tribunais de justiça. Certo? O Tribunal de Justiça de São Paulo, da Bahia, do Piauí, do Maranhão, etc. Né? Todo estado tem o seu Tribunal de Justiça. Acima disso, nós temos na esfera federal o Superior Tribunal de Justiça, é isso mesmo, o STJ. Né? Então, é a esfera federal. Ali é o topo máximo da esfera do Judiciário Federal, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça. O STF está, digamos assim, um pouco acima, mas o STF tem outras atribuições, né? Então, o STF não julga casos que o STJ julga, tá? Não julga aí crimes comuns, digamos assim. Então, o STF julga casos com foro privilegiado, políticos, e também tem a atribuição de deliberar sobre a Constituição, de interpretar a Constituição, dentre outras funções. Bom, aonde entra o Superior Tribunal Militar nessa história, então? O Superior Tribunal Militar tem a equivalência do STJ a nível federal, é a Justiça Militar. Então, nós temos também as justiças militares em todos os estados, os tribunais de justiça militar estadual, né? E acima disso, nós temos o Superior Tribunal Militar, que é a Justiça Federal Militar, que só tem a competência de julgar crimes militares. Nada mais do que isso, né? O STM, Superior Tribunal Militar, só julga crimes militares. Então, é impossível, e eu falo isso, pessoal, não é da boca para fora, não é do que eu acho, né? É de acordo com a nossa Constituição, é do que está aqui, certo? Eu não venho aqui falar bobagens. Então, não é de competência do Superior Tribunal Militar julgar crimes comuns, ou julgar pessoas, ou julgar ministros, ou julgar esse ou aquele, apenas crimes militares, né? Então, tem canais aí que eu não vou citar o nome, mas que ficam falando, né? Tem pessoas que mandam áudios que viralizam, vídeos que viralizam no Telegram, no WhatsApp, dizendo que o presidente pode avocar o 142, decretar artigo 142, instituir uma corte constitucional, chamar o tribunal militar e prender os ministros do STF, e prender os deputados corruptos. Cara, que loucura, isso não existe. Sabe, não tem previsão legal, não está inscrito em nenhum lugar do mundo, não está na nossa Constituição, não está no Código Penal, não está em nenhum lugar. Sabe, essas são teorias mirabolantes, tá? Eu sei que algumas pessoas não estão gostando de ouvir o que eu estou dizendo, mas é a verdade. Sabe, tem vezes que eu venho aqui, dou a minha opinião e deixo claro, olha, essa é a minha opinião. Não é esse caso.
Agora eu estou falando fatos, certo? Contra fatos não há argumentos, tá? E para quem ainda não se convenceu de que tudo isso é teoria da conspiração, peça uma prova para as pessoas que falam isso. Fala, me diz aí onde está escrito, onde tem previsão legal para isso acontecer. Porque o argumento dessas pessoas é sempre o mesmo. Não, mas o presidente tem o poder, as forças armadas estão com o presidente, o povo está com as forças armadas, todo o poder emana do povo. Só bravata. Todo o poder emana do povo, que o exército permite seus representantes eleitos, né, de acordo com a Constituição, de acordo com a lei. Esse poder constituído não pode extrapolar a lei, não pode extrapolar a Constituição. Portanto, esse poder tem que ser representado e exercido de acordo com a Constituição. Se nada disso que nós falamos aqui está na Constituição, portanto, ele não pode ser colocado em prática. Tá certo? Gostaria muito que alguma coisa pudesse ser feita nesse sentido, né? Mas nós temos que obedecer o que está na lei. Fora da lei, da legislação, é ditadura. E nós não compactuamos com isso. Lembrando que o próprio presidente Bolsonaro fala sempre em jogar dentro das 4 linhas da Constituição. Das 4 linhas da Constituição. Tá certo? E aí eu pergunto a vocês, vocês estão com o presidente ou estão com esses youtubers, com essas pessoas que só querem mesmo ganhar dinheiro com alarmismo, né? Ganhar dinheiro, visualização, like, com alarmismo e com teorias mirabolantes, tá certo? Então é isso. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal e deixe o seu like, compartilhe também para ajudar ele a chegar a mais pessoas. Fiquem com Deus e até a próxima.